Bolsomaster. Vou falar um pouquinho sobre essa junção entre o bolsonarismo e o Banco Master. Na verdade, boa parte da imprensa, principalmente a imprensa de sacolinha, aquela imprensa que faz o jogo, digamos assim, das grandes corporações, ela não está interessada em absolutamente nada. Hoje ficou muito claro. Hoje, quando Metrópolis e também o próprio UOL divulga a seguinte nota: Lulinha movimenta 20 milhões. Essa é a manchete. Em 4 anos. O que daria em torno de 5 milhões anuais. Que não seria muita coisa, afinal de contas, o próprio Bolsonaro movimentou só em Pix quase 20 milhões em alguns meses. Mas enfim, a questão aqui é outra. Quando você vai olhar toda a matéria e você vai ver o que aconteceu, na verdade, é dinheiro que foi de uma conta, foi para outra, todas elas de pessoa jurídica. Na verdade, nesses 4 anos, o que foi movimentado de entrada efetiva foram aproximadamente 5 milhões. Alguém diria, isso é muito dinheiro. Claro, num país que 90% das pessoas ganham um salário mínimo e meio, 2 salários, pode ser que seja muito dinheiro. Mas a questão é, não se encontrou absolutamente nada. Nenhuma relação com o careca do INSS, nenhuma relação com o Vorcaro. Mas aí, tudo isso, na verdade, está aí na imprensa. Infelizmente, ela solta uma manchete de um modo em que as pessoas acabam sendo induzidas a um erro. Mas o que eu quero trazer aqui, e o que é mais importante nessa discussão, é como a minha tese se confirma em relação à politização do povo brasileiro. Segundo o professor Paulo Giraldelli, o povo brasileiro está muito mais politizado. Eu diria que sim. Se você comparar hoje com 20 anos atrás, se fala muito mais de política. Mas a pergunta é, qual é a qualidade dessa politização? E nesse caso, a minha tese, ela se confirma. Muito baixa. Eu sempre brinco que a politização do brasileiro é de baixa densidade. No caso aqui, eu estou falando de praticamente uma ignorância, uma alienação, sem dizer daqueles que têm orgulho da sua burrice política. Mas, de qualquer forma, por que eu estou dizendo isso? Nós estamos com os dados econômicos e macroeconômicos na melhor em relação aos seus índices. Inclusive, alguns estão batendo na histórica, ou seja, pela primeira vez. A renda do brasileiro. Hoje, por exemplo, saiu aí a notícia de que o brasileiro nunca teve uma renda tão alta, acima de R$ 3.500. Mas, por que em vez da própria imprensa estar discutindo a questão dos dados macroeconômicos, por que em vez da gente estar discutindo o Brasil saiu do mapa da fome, por que em vez da gente estar discutindo o Brasil voltou a ter cultura, por que em vez disso a gente não discute, por exemplo, os mais de 400 mercados abertos por esse governo atual? Por que a gente não discute isso? Por que a gente não discute política como pessoas sérias? Porque, no fundo, o eleitor brasileiro, a grande maioria, ainda quer discutir fofoca. Ele ainda quer discutir as moralidades e os seus preconceitos. As pautas e costumes continuam ainda em alta. Ainda que isso custe a fome, a desigualdade, mas mais do que isso, a vida das pessoas. Foi um governo como, por exemplo, o governo anterior, que matou mais de 400 mil pessoas e que isso não é levado em conta. E não é levado em conta por essa mídia incompetente, por essa mídia, como diria Paulo Henrique Amorim, o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. É isso, o que nós estamos vivendo novamente na eleição de 2026 não é a racionalidade, não é a política, de fato, aquela que interessa para a vida das pessoas. O que nós vamos discutir novamente está baseado no egoísmo, no ódio,
na pequena política da fofoca e que interessa a quem? Apenas aqueles 1% que se dá bem. E também aquela elite do funcionalismo que no fundo, o que eles querem são os penduricalhos. O povo, como o próprio Lula disse, esse não está na agenda. O senhor da guerra é ouvido, mas os senhores da paz, não. No fundo, pobre não dá nenhum tipo de voto. Na verdade, ele só vota, mas ele jamais será lembrado na agenda. Infelizmente, na democracia, são os pobres que decidem. Mas, dado a sua baixa densidade política, dadas suas situações de miserabilidade, do ponto de vista principalmente da consciência, estamos mais uma vez imersos nesse grande mar de boçalidades e de burrices. Mas aí eu preciso agora, para terminar esse vídeo, fazer um ponto que é muito importante. Não são simplesmente os pobres. Sabe qual é a grande nata aonde a coisa não se move? Está na classe média. Como diria Marilena Chauí, eu odeio a classe média. E é justamente a classe média que teve acesso à escola, que pensa, que é a que mais se orgulha da sua burrice e do seu moralismo ignóbil.